Fluminense quer a contratação de jovem promessa, pois é, o Flusão está de olho nas oportunidades do mercado da bola e a gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. E além disso, claro, não tem como, a gente vai falar bastante da partida de amanhã, tá chegando a hora, eu não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui comigo a ansiedade tá a mil e a gente vai falar das dúvidas de Fernando Diniz para essa partida contra o Internacional, semifinal da Copa Libertadores da América. É o dia mais aguardado do ano até então, né? Depois dessa partida vai ser o jogo da volta, o dia mais aguardado até a gente conseguir a glória eterna que, se Deus quiser, vem esse ano, beleza? Então, desde já eu te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor e peço para rapidamente você deixar um joinha nesse vídeo. Aqui embaixo dele tem o botãozinho aqui, ó, do like. Se você puder clicar ali, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A gente está aqui todos os dias trazendo as informações do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos falar aqui das notícias do Fluminense, porque eu quero começar falando de amanhã. Fluminense Internacional é o jogo mais aguardado do ano até então, semifinal de Copa Libertadores. 15 anos aguardando voltar a viver esse momento, né? Quero saber, para começar aqui, né, se você, tricolor, estava no Maracanã na semifinal da Libertadores 2008, eu estava contra o Boca Juniors, foi muito bom aquela vitória de 3-1, né, de virada do Fluminense. Mas falando de amanhã mais específico, antes de a gente falar do Fluminense dentro de campo, é uma informação que eu acho muito importante e relevante de trazer aqui para você, tricolor, que pretende ir ao jogo, é do planejamento do transporte público carioca, tá? Metrô Rio vai ter novidades na operação na manhã, quarta-feira, para atender a galera que vai ao jogo. A gente sabe que o metrô fecha às 11h30, normalmente, né, de segunda a sexta, mas amanhã vai ter trem especial, tá? Trem no metrô, né? Perdão, que pode acabar confundindo com o trem. Tô falando do metrô, tá? Vai ter carro especial para os tricolores, né? Para a galera que estará no Maracanã vendo esse jogo até meia-noite e meia. Vai ter embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão para você, tricolor, que vai ao Maracanã. Então fica de olho aí, né? O jogo vai acabar, tá marcado para 9h30, então ele acaba em tese ali mais ou menos 11h30, até você chegar no metrô, né? Dá um tempinho, então o Metrô Rio estendeu o seu horário de funcionamento amanhã até meia-noite e meia. É importante frisar, só vai ter embarque Maracanã e São Cristóvão. Então não adianta você, por exemplo, querer andar para São Francisco Xavier para pegar o metrô. Você não vai conseguir entrar, vai estar fechado, tá? Só vai conseguir desembarcar, exceto nessas duas estações, Maracanã e São Cristóvão. Lá sim você pode embarcar. E falando de Fluminense dentro de campo, né, falando da provável escalação do Fluminense, além de outras coisas, é importante reforçar, né? Oficialmente, Fernando Diniz terá todo o time à disposição dessa partida de amanhã. A gente já havia comentado ao longo da semana que o John Arias estava treinando normalmente, que o Paulo Henrique Ganso havia voltado a treinar, eles eram as duas dúvidas do Fluminense. E, bom, teve treino hoje, terça-feira, finalização da preparação para a partida de amanhã. Está finalizado, a gente agora tem que aguardar ver o que o Diniz vai fazer dentro de campo, mas o importante é, terá time completo. Qual vai ser a decisão do Fernando Diniz? Isso cabe a ele. Hoje, há uma grande dúvida na cabeça do treinador e, claro, para nós torcedores também. John Kennedy ou Germancano? A gente sabe que o John Kennedy vem jogando e vem jogando bem. Paulo Henrique Ganso está fora por lesão desde o jogo contra o Olímpia. Não tem como escalar 12 jogadores, então vai ter que ser um ou outro. Eu coloco nessa briga o Alexander também, tá? A informação do GE diz que a dúvida do Fernando Diniz é John Kennedy ou Ganso. Eu coloco o Alexander nessa disputa também. E explico para vocês o porquê. Tá? Não é uma informação minha, é um palpite, uma intuição aqui. Contra o Olímpia, no jogo da volta, a gente tinha todo mundo disponível também, exceto o Marcelo, né? Mas aí dessa briga do meio para frente, tinha todo mundo disponível. O Alexander, beleza, que ele estava voltando de lesão, mas ele acabou ficando no banco. O Diniz manteve aquele 4-2-4 com o André e Ganso no meio, John Kennedy e Germancano lá na frente. Então, na minha concepção, acho mais provável ele repetir esse time do que ele, por exemplo, deixar o Ganso no banco para jogar com o John Kennedy na frente. Eu acho que o Ganso joga amanhã. Isso não é uma informação, repito, não estou cravando aqui que o Ganso joga. Isso é um palpite meu como torcedor. Eu acho que o Ganso joga amanhã. Um jogador que tem a confiança do treinador, em tese está apto, está inteiro para jogar, não vai ficar de fora de uma partida dessa magnitude. No GE, a dúvida é essa. John Kennedy ou Paulo Henrique Ganso. Muitos tricolores vêm falando, né, principalmente depois do jogo contra o Vasco para cá, em utilizar o Marcelo no meio campo. O Diogo Barbosa faz até aqui uma temporada bem honesta pelo Fluminense, tem conseguido cumprir o seu papel na lateral, e o Marcelo, quando vai para o meio, acaba se destacando, acaba jogando muito bem. Contra o Vasco, ele foi muito bem no segundo tempo,
Contra o Cruzeiro, ele entra no segundo tempo e é um recital do Marcelo ali jogando de meia. E aí muita gente pede essa opção, né? Diogo Barbosa na esquerda e Marcelo no meio. Bom, segundo o GE, não está sendo cogitado isso para começar essa partida. Claro, pode ser uma circunstância de jogo que o Fernando Diniz vai utilizar, mas para começar a partida, a única dúvida é essa mesmo: John Kennedy ou Paulo Henrique Ganso? Paulo Henrique Ganso jogando é o 11 ideal do Fluminense, por assim dizer, né? O futebol 2.0, que é o time, como eu gravei ontem e falei aqui para vocês, é o time que jogou contra o Cristal e contra o River Plate. Fábio Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cano. E aí, caso jogue o John Kennedy, sai o Ganso, 4-2-4 que a gente vem vendo nos últimos dois jogos, John Kennedy, Germancano lá na frente. Essas são as duas opções de momento na cabeça do Fernando Diniz. E claro, eu quero saber de você que está me assistindo, qual delas você prefere? Prefere alguma outra alternativa? Comenta aí para a gente trocar essa ideia. Eu, particularmente, nesse jogo iria no básico. Vocês sabem, né? A galera que acompanha mais as lives aqui no canal sabe que eu não sou nem grande entusiasta do futebol do Paulo Henrique Ganso. Mas para esse jogo eu colocaria sim Paulo Henrique Ganso no meio, usaria esse 11 que eu recitei aqui agora, um Keno de um lado, Arias do outro, André e Alexander no meio e o Ganso ali articulando para o jogo contra o Inter. Acho que vai ser importante de ganhar esse meio campo e construir o jogo com calma, digamos assim. A paciência do Paulo Henrique Ganso e a visão para achar os passes, eu acho que vai ser muito importante na partida de amanhã. Quero também saber, claro, como que vocês enxergam isso, então deixa um comentário aqui no vídeo. Falando em comentário, eu quero aproveitar rapidinho aqui para mandar um abraço para a galera que comentou nos últimos vídeos da Central pedindo para a gente mandar um abraço, tá? A gente sempre fala aqui, né, que gosta muito de saber onde que a nossa audiência está, né, até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco, e a galera chega junto, comenta o nome e de onde está nos assistindo, e a gente sempre que pode manda um abraço. Então eu quero nesse vídeo mandar um abraço pro Almir de Volta Redonda, pro Antônio Júnior de Mangaratiba, pro Genoildo de Cariacica, pro Adilson de Vassouras, pro Mauro de Niterói, pro Sebastião do Distrito Federal e pro Daniel do Espírito Santo. Um abraço pra galera e, claro, você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço te citando nominalmente em algum vídeo aqui? Deixa nos comentários o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abração para você. Combinado? Vamos para a segunda informação desse vídeo, também uma informação para mim surpreendente, né? Eu não estava esperando isso, mas é uma informação importante. O Fluminense está querendo a contratação de uma jovem promessa. Pois é, meus amigos e minhas amigas, a informação é da rádio Itatiaia e dá conta de que o Fluminense está monitorando a situação do goleiro Cauã Moroso, lá do Criciúma. O Cauã Moroso tem 19 anos, é um goleiro de 1,90 m de altura, é tratado como uma joia lá no Criciúma, já está incorporado ao elenco profissional do Tigre de Santa Catarina, que está ali na briga pelo acesso à Série A, né? Na Série B está ali em quinto lugar, salvo engano, nessa briga pelo acesso da Série A. Ele é uma joia lá do Criciúma, se destacou muito esse ano no título do Criciúma do Catarinense, falar carioca, olha lá, do Catarinense sub-20, tá? É um jogador de 19 anos, ainda tá agarrando no sub-20, mas já faz parte do elenco profissional. No Catarinense sub-20 foi titular, foi o grande destaque do Criciúma e o Fluminense está aí de olho na contratação desse jogador. A informação da Rádio Tatiaia frisa muito bem que ainda não há uma proposta oficial do Fluminense, mas que há concorrência, tem outros clubes brasileiros de olho na contratação do jogador. A ideia do Flu é pegar o atleta por empréstimo para ele fazer uns treinos, uns testes lá em Xerém, e aí, caso, né, enfim, ele passe, digamos assim, que seja aprovado, faça parte do time de base do Fluminense, e aí sim, né, no futuro, possa se desenvolver e agregar ao nosso elenco profissional. Vale lembrar que o Fluminense já fez algumas captações justamente no Criciúma, né? Vou citar aqui da ordem do que eu considero, tá? Do pior para o melhor. O Marlon, lateral esquerdo hoje no Cruzeiro, foi um jogador também que chegou aqui no Fluminense, salvo engano, com 19 anos, jovem, tinha se destacado lá no Criciúma, já estava jogando na equipe profissional, mas tendo algum destaque, pegou seleção de sub-20, veio para o Fluminense também nesse modelo de empréstimo com opção de compra. O Fluminense acabou ficando com o jogador em definitivo. Ele cumpriu o seu papel aqui, é bem verdade, né? Chegou a ser titular em vários momentos e acabou saindo, pelo menos para mim, sem deixar muita saudade. Hoje atua no Cruzeiro. Outro jogador, mesmos moldes, tá? Dodi, volante Dodi, também veio do Criciúma para o Fluminense, também chegou por empréstimo, e o Fluminense depois adquiriu o jogador em definitivo, e ele ficou aqui até o fim do contrato dele, no fim ali de 2020, que ele foi lá para o futebol japonês, agora atua no Santos. E para mim o grande case de sucesso, né, é o terceiro nome dessa lista, que é o Nino, nosso zagueiro e capitão, também chega do Criciúma no Fluminense.
por empréstimo. O Fluminense também, após ali um ano dele jogando aqui, 2019 no caso, compra o Nino, adquire os direitos dele, ele está aqui até hoje, sendo, né, o nosso principal zagueiro e capitão, o homem que, se Deus quiser, vai levantar a Taça da Libertadores em novembro. Então, Cauã Moroso, goleiro de 19 anos do Criciúma, no radar do Fluminense. O Fluminense busca uma negociação nesses moldes, né? Trazer o jogador por empréstimo, ele joga aqui um tempo no sub-20, né, lá em Xerém, para depois, quem sabe, utilizar no profissional. O Fluminense já pensando um pouco no futuro, né? A gente tem um goleiro que está muito bem, mas a gente sabe que tem a idade avançada, renovou até 2025, que é o Fábio, está muito bem, mas o Fluminense precisa já aos pouquinhos, né, começar a pavimentar o caminho do futuro. E aí o Cauã Moroso pode ser uma opção, um jogador lá do Criciúma. Claro, reforço aqui e friso novamente, ainda não há proposta do Fluminense. A notícia da Itatiaia fala de interesse tricolor na contratação desse goleiro. Eu quero saber, claro, de você que está me assistindo, já viu o Cauã Moroso agarrar? É bom goleiro? Vale a pena o Fluminense investir? Você gosta desse modelo do Fluminense de fazer essas contratações para a base, essa captação, né, que o Fluminense chama, visando o futuro? Deixa um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!